O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Amém, obrigado. Graça e paz, irmãos e irmãs. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Boa noite para você que nos acompanha de casa. Eu estou aqui acompanhado da minha esposa, Thaís, que está grávida da nossa filha, Aurora, que deve chegar aí em breve. E é um privilégio estar aqui com vocês. Mais uma vez eu quero agradecer em nome da Sociedade Bíblica do Brasil por esse espaço. O nosso tema geral é a Grande Comissão. E a Sociedade Bíblica esse ano estabeleceu um tema para si mesma, um foco de atenção dos nossos esforços, que é a paz. Isso guiou as nossas decisões, as nossas publicações nesses últimos 8 meses e ainda seguirá nos norteando durante esse ano. A gente acredita que o Brasil necessita de paz nesse ano especificamente, então por isso demos essa ênfase. E hoje gostaria de propor aos irmãos um tema que é a luta pela paz, que parece, ou talvez até seja, uma contradição de termos. A luta pela paz e como é que o texto de Paulo aos Efésios pode nos nortear nesse sentido. Então convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Amém. Bom, nós estamos aqui diante da carta de um presidiário, então, né? Paulo está em cadeias, ele está preso. Podemos até dizer que ele é um preso político, se não um preso por ideia religiosa. E ele está escrevendo a uma igreja que está na iminência da perseguição também. E ele nos encoraja a essa armadura de Deus. Irmãos, eu cresci na igreja ouvindo sermões sobre a armadura de Deus. E eu confesso aos irmãos que muitas vezes me pareceu distante do que eu aprendia de Jesus e achava difícil conciliar. Até mesmo de outras expressões de Paulo. Se eu viro aqui algumas páginas lá para Colossenses capítulo 3, versículo 12, Paulo diz o seguinte: portanto, como eleitos de Deus, vamos ler ali na revista atualizada que vocês têm ali, revestivos, né? Vistam-se, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, vistam-se de quê? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Pode seguir. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente.
caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Tá joia, obrigado, irmão. Peraí, Paulo, eu me visto da armadura ou eu me visto de ternura, misericórdia, bondade e amor? Então isso sempre pareceu difícil de conciliar. E tem uma pergunta, irmãos, que talvez resuma a nossa conversa de hoje à noite, que é a seguinte: entre chorar e fazer chorar, o que você prefere? Entre chorar e fazer chorar, o que você prefere? Fazer outro chorar, né? Porque, no fim das contas, muitas das nossas decisões, da nossa postura, da nossa vida, resultam nesse dilema. Ou eu choro ou o outro. E no fundo do meu coração, na minha carne, na verdade, eu prefiro fazer o outro chorar. Eu não quero chorar. Eu não quero sofrer, eu não quero dor. Eu tenho um instinto de autopreservação que me faz querer ficar distante de qualquer sofrimento. E para ficar distante de qualquer sofrimento, como o sofrimento abunda entre nós, eu preciso empurrar para alguém, preciso empurrar para o outro. De certa forma, então, quando eu leio sobre a armadura de Deus, a minha carne está dizendo assim, o que Paulo está dizendo é para você ficar firme e afastar o sofrimento para longe de você. Então eu tenho essa propensão a ler essas palavras de Paulo com a minha carne que me fala assim, olha, é isso mesmo, é para você endurecer, é uma armadura. A nossa língua que vem do latim, né, ela é muito clara, ela é muito transparente, é uma arma dura. Ela serve para embate, serve para batalha, ela serve para disputas físicas e ela vai me proteger porque ela é dura, é uma casca grossa que me afasta da dor e do sofrimento. Então, logo de cara, a minha leitura aqui dessa armadura de Deus é: eu preciso ser forte, me fortalecer e me resistir. Então, de certa forma, se eu leio esse texto a partir da minha carne, que não quer dor, não quer chorar, eu falo, é verdade, então vou me revestir da armadura, vou ficar forte, vou resistir no dia mal, e Deus vai me dar poder e eu vou enfrentar. Agora, o que eu quero propor para os irmãos é que, se formos fazer uma leitura cristocêntrica desse texto, ou seja, à luz de Jesus Cristo, que nos revelou quem é o Pai, se somos cristãos, porque Jesus Cristo nos chamou e nos mostrou um Pai que nos perdoa, que se reconcilia conosco, mesmo sendo inimigos dele, então precisamos enxergar Cristo nesse texto. E precisamos imaginar que Cristo estava vestido dessa armadura de Deus em todos os momentos da sua vida. Porque Cristo não pecou em momento nenhum, não cedeu às ciladas do diabo, como Paulo nos propõe aqui. Então ele estava vestido com a armadura de Deus. E eu quero propor ainda mais para os irmãos, de que o momento em que ele estava mais perfeitamente vestido da armadura de Deus, em que vimos melhor essa armadura, foi quando ele estava na cruz, crucificado. É muito provável que Jesus tenha sido crucificado nu, diferente do que a gente costuma retratar. E ali, nu ou não, tanto faz, mas ali crucificado, vulnerável, entregue, obediente até a morte e morte de cruz, Jesus estava perfeitamente vestido da armadura de Deus. E se isso é verdade, essa é uma armadura que me vulnerabiliza, me sensibiliza. É uma armadura que me põe em contato com a dor. É uma armadura que, se eu decidir vesti-la, em vez de fazer chorar, eu vou decidir chorar.
Entre fazer chorar e chorar, eu vou falar, eu vou chorar. Prefiro eu chorar. Tem muito sofrimento no mundo, eu quero que me cabe nele. E claro que isso é desconcertante, a gente prefere outra interpretação. A gente prefere, não, eu quero distância, quero ficar forte aqui. Em Colossenses também, quando Paulo escreve um pouquinho antes, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz o seguinte: quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando na cruz, ou seja, não tem mais dívida. Pega o escrito de dívida, põe na cruz e crava ali. Está cancelada essa dívida. E aí o versículo 15 é o que mais se assemelha ao texto que a gente está olhando hoje. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Triunfando deles na cruz. Então, se Jesus é esse guerreiro que nós visualizamos, é esse Deus poderoso que triunfou sobre os seus inimigos, como é que ele triunfou sobre os seus inimigos? E esse é o escândalo do Evangelho. Isso é o que Paulo falou, que era escândalo para os judeus, escândalo para os gentios. É uma loucura para os sábios. É que ele triunfa sobre esses inimigos, sobre essas potestades, os poderes, as autoridades. Ele não triunfa com mais poder. Ele não triunfa com mais força. Ele triunfa cravado na cruz. Que loucura! E ao fazer isso, ele expõe todos esses poderes e potestades ao desprezo, ao ridículo. Alguns comentaristas dizem que é o tipo de expressão que se coloca quando um rei volta de batalha, e ele entra na cidade, e ele leva cativos os seus inimigos dominados. Ele faz um desfile, e no meio do desfile vem lá os cativos dominados para serem ridicularizados. Paulo está falando assim, os cativos dominados e ridicularizados de Jesus foram expostos na cruz, nessa loucura, nessa subversão do poder. Então Jesus não entra num jogo de quem pode mais, na força, na porrada, no braço. Jesus se despe, Jesus se dá a ser morto, Jesus vai como ovelha muda ao matadouro. E isso é completamente distante da nossa expectativa. A gente quer ser o mais forte, a gente quer ser o mais poderoso. Tem um fenômeno interessante que é estudado por alguns acadêmicos, que é a conversão dos traficantes. Vocês já devem ter visto alguma matéria, alguma coisa no sentido de que tem muitos traficantes, narcotraficantes, se convertendo ao cristianismo e ao evangelicalismo. E a gente fica se perguntando, ao que ele está se convertendo? A que Cristo ele está se convertendo? E é muito interessante como tem um desses estudos mostra uma favela no Rio de Janeiro e que tinha alguns grafites, alguns murais pintados pela comunidade, mais especificamente quem manda na comunidade. E tinha um mural pintado com o São Jorge, num cavalo, guerreiro, matando um dragão. E aquele mural, ele, com o decorrer do tempo, à medida que os traficantes foram se convertendo, ele foi substituído por uma oração poderosa para Jesus, o mais poderoso dos deuses. E aí, isso sugere para a gente como essa transição, às vezes não está sendo muito bem ao Jesus revelado nos evangelhos. Porque você está saindo de um santo guerreiro para um Jesus poderoso que vai destruir os meus inimigos. E que às vezes eu mesmo vou destruir em nome dele. Então é esse tipo de leitura que a gente faz porque a nossa carne preferiria esse caminho. Eu preferiria esse caminho. Evitar a dor.
evitar o sofrimento. E nesse sentido, irmãos, a luta pela paz, que é o nosso tema, fica comprometida. Se eu for lutar pela paz com as armas que o mundo me coloca, eu entrei num jogo que só tem perdedores. Eu não estou trilhando o caminho de Jesus de Nazaré. Eu ainda não conheci o Pai a partir do Cristo. Então, Paulo nos coloca este caminho aqui, que é um caminho que, se a gente ler com carinho, não está difícil. Primeiro que ele começa dizendo, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né? Então, não é na nossa ideia de poder, não é a nossa ideia de força, é a força do Senhor, é o seu poder, a força do seu poder. E quem nos diz isso é um dos maiores apóstolos que nós tivemos, que se encontra preso por causa do Evangelho. Embaixador em cadeias, ele se denomina. Um pouquinho antes ele fala prisioneiro de Cristo. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês. Então, esse prisioneiro, esse presidiário que nos escreve, ele está falando assim, olha, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é fulanizada. A nossa luta não é contra fulano, não é contra ciclano. Não, quando a gente localiza o mal em fulano ou em ciclano ou em beltrano, nós perdemos a visão dessas regiões celestiais, em que o mal de fato está dominando e articulando as suas ciladas. Então não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, que já foram expostos publicamente na cruz. A cruz e a vitória de Cristo sobre os principados e potestades. Então vistam-se, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. Então também não é sair como um cruzado. A igreja, às vezes, ao longo da sua história, fez isso. Assumiu para si um papel de enfrentar grandes cruzadas por causa do Cristo, do cristianismo, e fazendo uma leitura muito delicada desse texto. Então, o alvo é resistir, o alvo é ficar firme, o alvo é permanecer inabalável. Ele fala tudo isso aqui do 13 para o 14. Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes. O alvo é ficar. O alvo é permanecer na graça, no Evangelho, na compreensão desse mistério que é Cristo crucificado, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Permaneça, fiquem firmes, vistam-se para ficar firme. E esse vestir parece muito mais com despir do que com vestir, porque o que ele fala é cingindo-se com a verdade. Irmãos, vestir-se da verdade é como não se vestir, é como se despir. Quem está com a verdade está tranquilo. É muito diferente quando a gente conversa com alguém que não está na verdade. Tem uma tensão, tem uma ansiedade, tem uma preocupação de encobertar o que não pode mostrar, do disfarce. Tem esse desgaste todo. Quem está na verdade é uma tranquilidade. Essa é a vida que para a qual Jesus nos chamou. A verdade é o princípio, Jesus é a verdade. Em Atos nós lemos também um sacerdote judeu falando, olha, não podemos nada contra a verdade, só a favor da verdade. Perdão, não foi um sacerdote judeu, foi o próprio Paulo. Não podemos nada contra a verdade, só a favor da verdade. O que é contra a verdade cai de maduro. Mas o que é verdadeiro permanece. E esse cingir-se, irmãos, na compreensão judaica,
as emoções ficam nos órgãos. Os órgãos têm sentimentos. Eu sinto nos órgãos, né? Então esse cingir-se também quer dizer que as minhas emoções estão calcadas, estão baseadas na verdade. E a verdade, irmãos, ela é muito diferente das nossas ilusões, das historinhas que nós gostamos de acreditar. Vou avançar bem rapidinho aqui, porque não temos muito tempo. Vestindo a couraça da justiça, essa que cobre o meu peito, o meu coração. A justiça não apenas, claro, porque fomos justificados por Deus, mas também relações justas. Essa couraça diz respeito ao meu coração e à minha relação com os próximos. Então, relações justas. Justiça, eu li certa vez alguém dizendo que quando a justiça é feita, não há perdedores, porque as relações são retificadas. Não tem perdedores onde há justiça. Então precisamos estar vestidos da justiça, que de certa forma é esse despir-se. Essa linguagem toda, irmãos, Isaías, inspirado por Deus, já profetizava nesse sentido, quando ele descreve o reinado da paz, Isaías 11, quando ele fala que do tronco de Jessé sairá um rebento, brotará um renovo e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza. Aí mais adiante no versículo 5 ele diz o seguinte: o cinto dele será justiça, e a verdade será a faixa na cintura. Aqui na RA, na versão mais antiga, fala mais literalmente, né? O cinto dos seus lombos, e a fidelidade, o cinto dos seus rins. Essa é a verdade que cobre as minhas emoções. E aí ele segue dizendo: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino, uma criança, os guiará. Isaías está descrevendo para a gente assim: olha, o reinado de paz, quando o Messias chegar, é isso que vai acontecer. E esse Messias, ele vai estar cingido de verdade e de justiça. E muita gente pensou o seguinte: bom, esse Messias que vem aí é um guerreiro. Vai nos conduzir e guerrear as nossas guerras e depor o Império Romano e nos libertar e vai trazer glória de novo ao povo de Israel. Aí vem Jesus e fala assim: olha, eu estou indo para Jerusalém para ser morto. E eu vou seguir para Jerusalém. E Pedro: não vai não, vou. Arreda Satanás, isso é uma cilada. Eu vou para a cruz que me cabe. Eu vou permanecer firme no meu propósito, eu vou permanecer firme na obediência ao meu Pai. Então Jesus é esse que enfrentou o deserto, a tentação no deserto, e tentação até o momento da cruz, porque a todo momento ele podia caminhar em outra direção, ele podia evitar a dor, podia tentar evitar a dor de alguma forma. No Getsêmani ele falou: Pai, não tem outra forma, se tiver outra forma. Então, irmãos, nós estamos muito bem acompanhados quando a gente fala: eu preferiria fazer chorar do que chorar. Eu preferiria que a dor fosse do outro e não minha. Porque até Jesus, no seu maior momento de angústia, falou: Pai, se tiver um jeito, eu prefiro. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Irmãos, é claro que ele está descrevendo a armadura de um soldado romano. Ele estava preso. Ele tinha um soldado romano ali do lado. Ou dentro de casa ou do lado de fora. Ele provavelmente olhava para esse soldado romano, interagia com esse soldado. Agora, ele está descrevendo uma outra armadura. Não é aquela armadura do soldado. Não é a armadura que o embrutece. Não é a armadura que o isola do sofrimento. Então, os pés... alguns historiadores dizem que boa parte das vitórias do Império Romano é por causa do cuidado dos romanos com os pés, com os calçados. Eles usavam calçados como se fossem pregos ou cravos. Quem faz caminhada já viu alguns tênis que tem
Ou própria chuteira, né? Para você não perder a estabilidade, os soldados romanos tinham esse tipo de calçados. E Paulo está falando assim, nós não. Nós vamos nos preparar os nossos pés, nossos calçados, com a preparação do evangelho da paz. E esse evangelho da paz é boa notícia. E essa paz não é a paz que o mundo dá, não é a paz dos romanos, que é a ausência de conflito, é o shalom de Deus, é a prosperidade, as condições que proporcionam vida. É essa boa notícia que calça os nossos pés. Não é uma botina que me faz pisar em qualquer terreno sem sentir nada. Não, é um calçado que me sensibiliza para trazer o evangelho num solo sagrado que é o coração de alguém. O coração de alguém é um solo sagrado. Como é que eu piso nesse solo? Precisa ser de forma sensível, precisa ser com o evangelho da paz. Segurando o escudo da fé, veja, Paulo está propondo que a gente segure um escudo invisível. Porque a fé é esperar o que não se vê, é essa confiança no que ainda vai chegar. Então, a hora que você for se proteger, você se protege acreditando no invisível. Puxa, Paulo, não tinha um escudo melhorzinho aí não? Não tinha um escudo mais bruto para segurar os dardos inflamados? Porque o escudo dos soldados era feito de madeira e couro, 2 camadas, porque a arma mais perigosa naquele momento eram as flechas que eram banhadas em betume ou em piche. Botava-se fogo naquelas flechas, jogava-se, então aquilo ali era perigosíssimo, né? Ela fincava e começava a inflamar tudo. Se eram escudos de madeira, iam pegar fogo, que tinha petróleo ali, né? O couro permitia que aquelas flechas chegassem e não consumisse, apagava ali. Então Paulo está falando, olha, o escudo que vai apagar essas flechas inflamadas do maligno é a fé, é firmar os olhos no que não se vê. E Paulo fala isso depois aos filipenses de forma tão clara, que nós precisamos parar de pensar nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. É aqui que precisa estar os nossos olhos. Isso é que vai apagar os dardos inflamados do maligno, senão qualquer fala, qualquer olhada torta de um irmão, qualquer fechada no trânsito, aquilo vai me inflamar e eu vou querer, eu vou deixar de permanecer, eu vou sair desse lugar onde eu estou, firmado na graça. Usem também o capacete da salvação, uma expressão lá de Isaías também, 59, que quer dizer assim, olha, eu estou saindo de casa para isso. O capacete é o chapéu que eu visto para isso. Então o capacete da salvação, Deus sai para salvar, eu saio para salvar. Isso precisa nortear as nossas relações. Quando eu saio de casa, eu saio para a paz. Quando eu saio de casa, eu preciso sair como agente de salvação. Imagina você num desastre, num acidente, num desmoronamento, você vê uns capacetes de bombeiro, você fala, meu Deus, aqueles, eu preciso daqueles, venham aqui vocês. Então eu preciso ter esse capacete da salvação. E claro que isso também pode significar que a minha mente precisa estar focada nisso. Precisa nortear a minha mente. E também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Puxa, essa espada, ela é poderosa, afiada. E eu uso ela primeiro contra mim mesmo. Eu uso ela para discernir essas vontades da minha carne de autopreservação. Eu uso essa palavra para olhar para mim mesmo e falar, Guilherme, o que é isso? Dentro de você, que instinto de autopreservação é esse? Esse Guilherme precisa morrer. Cristo em mim é que é a esperança da glória. E a batalha mesmo é a oração. Depois de estar todo vestido, agora é a batalha. A batalha é orem em todo tempo.
no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, não só por nós mesmos, por todos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra. Paulo está falando, olha, eu preciso de oração também. Não esqueçam de mim aqui, companheiro de vocês, na prisão. Para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. O Evangelho é mistério, pelo qual sou embaixador em cadeias. Então, irmãos, eu quero concluir aqui lembrando desse texto maravilhoso que está em Filipenses, é a carta seguinte, Filipenses 3. A partir do versículo 8, do 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Veja essa relação, você prefere o lucro ou a perda? Você prefere chorar ou fazer chorar? Paulo está falando, olha, eu preferia chorar, eu preferia fazer chorar, mas por causa de Cristo, eu assumi o prejuízo. E eu prefiro eu chorar. Então, o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja, irmãos, o poder da sua ressurreição. Jesus é poderoso? É sim, poderosíssimo. Deus é poderoso, todo-poderoso. Quer experimentar o poder de Deus? Quero. Então você vai experimentar o poder de Deus no poder da ressurreição. E, irmãos, não tem como ressurgir sem ter morrido. Não tem ressurreição sem Calvário. Não tem domingo de Páscoa sem a sexta-feira da paixão. Esse é o caminho. E por isso que esse instinto de autopreservação é diabólico. Essas são as ciladas do diabo. O diabo fala assim, você não merece passar por isso. Ele fala, você não devia, não, estão te fazendo uma injustiça. Você merece mais. Não deixa fazerem isso com você. Você vai deixar alguém te humilhar? Não, tem coisa escondida aí. Deus não... Você não está de paz com Deus, eu sei o que você fez. Essas são as ciladas do inimigo, que vão nos tirando da verdade, porque ele é o pai da mentira, que vão nos tirando dessa justificação que Deus nos oferece pela fé, que ele é o acusador, e vão nos levando para o caos. Essas são as ciladas do inimigo. Então, Paulo está falando, eu quero conhecer o poder de Deus, que é o poder da ressurreição, e participar nos seus sofrimentos. Entre chorar e fazer chorar, eu vou ficar com chorar. Prefiro eu chorar, para eu poder anunciar que o Evangelho da paz está disponível, que Deus quis se reconciliar conosco, mesmo quando éramos seus inimigos. Então, queridos, nós nessa luta pela paz, não podemos entrar no jogo de quem é mais poderoso, de quem grita mais alto, de quem tem legiões maiores de apoiadores. Não podemos entrar nessa cilada dos poderes, das potestades, dos dominadores deste mundo tenebroso. Porque a armadura de Deus nos sensibiliza, nos vulnerabiliza. O triunfo de Cristo é a cruz, que expõe publicamente ao desprezo
todos esses poderes. A vitória de Deus é nessa fraqueza de Cristo, que exige uma obediência, uma tenacidade, uma persistência em permanecer ouvindo o Pai, permanecer disponível à voz do Pai. É assim que a gente luta pela paz. Parece um paradoxo, talvez até seja. Mas a minha luta pela paz se dá nas minhas orações, fazendo súplicas por todas as pessoas, por todos os santos, pela igreja perseguida, pelas autoridades. Enquanto eu me revisto dessa armadura que me sensibiliza para não parar de amar, porque acima disso tudo, Paulo escreve, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Porque sem amor, irmãos, eu posso dar meu corpo para ser queimado, que não tem valor nenhum. Sem amor, nada vale. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos revela como vestir essa armadura que nos põe a postos para uma batalha que o Senhor já conquistou para nós e que vamos continuar lutando até aquele grande dia em que permaneceremos inabaláveis. Nós ansiamos por esse dia, Jesus. Até lá nós te pedimos, tem misericórdia. Nós desejamos viver isso, mas ainda falhamos, a nossa carne ainda ganha a nossa atenção e fugimos da dor e do sofrimento. Então, tem piedade de nós, Senhor. Desejamos aprender de Ti, o Senhor, a Tua presença em nós é a esperança da nossa glória e da Tua glória. Por isso nós oramos confiando em Ti, confiados no Teu nome e no Teu sangue. Amém. Amém. Deixa eu aproveitar e falar para os irmãos. O que nós, como Sociedade Bíblica, estamos fazendo nesse ano que chamamos o ano para a Bíblia ser o livro da paz. Nós, no ano passado, fizemos uma distribuição de 1 milhão de Novos Testamentos. Nós não, porque nós não fazemos nenhum desse tipo de trabalho direto, ou pouquíssimo desse trabalho. Nós desafiamos a igreja a fazer. E ano passado as igrejas vieram conosco, nos apoiaram e nós distribuímos. As igrejas distribuíram 1 milhão de Novos Testamentos nos últimos meses de 2021. Esse ano nós decidimos repetir esse mesmo projeto, esse mesmo desafio. Então, estamos produzindo e distribuindo esse 1 milhão de sementes da paz, esses Novos Testamentos. Pode avançar, irmão. São Novos Testamentos com uma letra muito boa, palavras de Jesus em vermelho, em destaque, tem muitos auxílios. Para novos convertidos é muito bom, para quem nunca pegou uma Bíblia na mão, é um excelente caminho de começar, didática. E nós estamos chamando as igrejas para nos ajudarem nessa loucura que é distribuir 1 milhão de Novos Testamentos. Como eu disse aos irmãos, a nossa equipe é restrita, muito pequena. O que nós fazemos é desafiar as igrejas e disponibilizar esses materiais impressos para essa ação. Fizemos 2 tipos de kit. Um kit de 10 unidades, que ele vem, esse pacotinho aqui, shrinkado com 10 unidades. E um outro kit, pode passar, irmão? Que é um kit com 15 unidades, que vem nesse display, que está escrito assim, eu não vou conseguir ler o que está escrito, mas é assim, esse presente é para você, pode pegar, que é para qualquer tipo de profissional deixar no seu trabalho, em lugares de trânsito de pessoas. Então, no seu escritório, consultório médico, imposto de gasolina, supermercado, para você deixar esse display aberto e as pessoas poderem pegar um livro que fala de paz e que cremos e esperamos pode mudar a vida de alguém. Então, contamos com vocês nessa distribuição, porque juntos nós podemos fazer muitas coisas. Jesus nos chamou para essa unidade e nos colocamos como servos da igreja para esse lindo projeto que ano passado já rendeu frutos maravilhosos. A gente não vê muita coisa, a gente só fica sabendo alguns
um pouquinho, né, do que acontece, do que Deus faz, mas o que a gente ficou sabendo já foi muito encorajador. E esse ano, então, temos esse novo desafio, 1 milhão de Novos Testamentos. Você encontra mais informação no site da Sociedade Bíblica do Brasil, sbb.org.br, também o sbb.com.br.